Vamos lá, Brasil! Bom dia, meu querido sétimo ano! Estamos aqui em mais uma teleaula que eu gravei para vocês assistirem. E hoje nós vamos entrar no capítulo 10 da nossa segunda apostila, que é a expansão marítima europeia. Tá bom? Vamos lá? Como eu já enviei o material para vocês estão com ele em posse nas mãos de vocês. Vão acompanhando aí o que eu estou explicando. Qualquer dúvida é só chamar lá no Telegram, lá no portal. Lembrando daquele lembrete que eu sempre faço. Quem não quiser copiar pode imprimir, mas vocês precisam ter isso no caderno, porque isso é matéria dada, tá bom? Vamos lá? Vamos seguir a nossa aula. Isso aí mesmo, o professor inaugurou um novo estilo, raspei a cabeça, deixei o bigode. E vamos lá, vamos prestar atenção na nossa aula, belezinha? Vamos lá. Expansão marítima europeia. Esse movimento fala a respeito de quando as grandes potências da época, Portugal, Espanha, França e a Inglaterra, se lançam ao mar na busca de um novo caminho para as Índias, tá? Mas aí nós temos que voltar alguns séculos antes, justamente para o século XI. Quando eu falei com vocês lá no ano passado a respeito das cruzadas. Alguém lembra o que foram as cruzadas? Puxem aí pela memória. Murilo, Daniel, Nicolas, Lara, Rian, Guilherme. Alguém lembra? Então vamos lá. As cruzadas foram as expedições lideradas pela Igreja Católica para a reconquista de Jerusalém. A igreja lança a ideia de que o verdadeiro cristão deveria livrar Jerusalém, a cidade sagrada, da mão dos infiéis. Quem eram esses infiéis que moravam lá, pessoal? Esses infiéis que moravam lá eram os muçulmanos. Vocês lembram que eu falei que era a Guerra Santa? Eu botei até uma questão na prova de quarto bimestre de vocês. Lembra que eu falei que os homens iam lutando com a cruz de Cristo no peito, como sinal que eles estavam indo lutar em nome de Deus? Deus os chamou para aquela convocação que era livrar Jerusalém da mão dos infiéis. Eu falei para vocês que as cruzadas, no final de tudo, elas foram um fracasso do ponto de vista da conquista de Jerusalém. Porque várias vezes eles foram lá, se eu não me engano foram 10 ou 11 cruzadas e eles só conseguiram livrar Jerusalém em uma só, mas logo depois eles perderam o controle para os muçulmanos. Mas as cruzadas, eu falei com vocês que ela teve dois grandes fatores de ajuda no renascimento do comércio da Europa. Primeiro, as cruzadas aumentam a circulação de pessoas. Agora nós temos mais pessoas circulando pela Europa e elas facilitam a abertura de rotas comerciais para o Oriente. O exemplo que eu sempre dou, que eu falei ano passado para vocês. Hoje eu vou usar o Guilherme. O Guilherme foi fazer uma viagem para o exterior, para fora do Brasil, tá? Aí o Guilherme recebeu uma lista de pedidos. Amigos, tios, primos. Guilherme, eu quero que você traga isso para mim. Guilherme, eu quero que você traga isso outro para mim. Guilherme, eu quero o celular. Guilherme, eu quero uma camisa. Fizeram um monte de pedidos. Vamos lá. A maioria das coisas que as pessoas pediram para o Guilherme, ou é porque está mais barato lá fora, no exterior, para onde ele foi viajar, ou porque muitas dessas coisas ainda não chegaram aqui no Brasil. E as cruzadas, elas começam com esse mesmo sentido. As pessoas que conseguem voltar do Oriente para o Ocidente, da Ásia para a Europa, elas vão trazer muitos produtos que não tem na Europa. E os principais produtos que eles vão trazer é o que a gente chama de especiarias. Então nós vamos ter o consumo no Ocidente, na Europa, de especiarias vindo do Oriente. Aí eu coloquei alguns exemplos. Seda, cravo, canela, cominho, noz moscadas. A maioria dessas especiarias eram especiarias que facilitavam a vida na Europa, principalmente a conservação de alimentos.
nós vamos ter muito a presença, pessoal, desses temperos que a gente usa hoje no nosso dia a dia, a nossa mãe usa na nossa casa, mas eles eram temperos que não tinham na Europa. Tinha que se trazer lá do Oriente para o Ocidente. Então, as cruzadas, elas ajudam na abertura de rotas comerciais com o Oriente, tá bom? Nós vamos ter altos lucros do monopólio das cidades italianas, tá? Gênova e Veneza, quando eu falei lá com vocês do Renascimento, que elas são cidades portuárias que têm um comércio muito grande, esse comércio vai vir principalmente dessas especiarias que vêm da Europa. Porque nessa época, as rotas terrestres, as rotas por terra, elas são longas e elas são perigosas. Você se aventurar de atravessar a Europa em caravanas, com cavalos, é algo muito distante, você vai demorar muito tempo para ir e voltar, e é muito perigoso, porque você corre risco de ser assaltado, você corre risco de ser morto, você corre risco de perder a mercadoria ou perder o dinheiro que você está levando para comprar a mercadoria. Então, a principal rota que eles usam é a rota do Mar Mediterrâneo. É um mar que fica dentro da Europa, tá? O Mar Mediterrâneo. E ele ligava as cidades do Oriente, principalmente Constantinopla. Se vocês puderem depois entrar na internet e pegar um mapa, vocês vão ver que Constantinopla, que era a principal, tinha comércio com outras cidades. Mas a principal era Constantinopla. Constantinopla hoje, ela é a atual cidade de Istambul. A cidade de Istambul, ela é a capital da Turquia. E ela é uma cidade que ela está dividida entre dois continentes, tá? Uma parte de Istambul fica na Europa e uma parte de Istambul fica na Ásia. Então, Constantinopla na época era a entrada do Oriente. E tem uma outra coisa muito importante. Os mercadores que saíam dessas cidades italianas para ir no Oriente comprar especiarias, eles não iam lá para o interior, eles ficavam nessas cidades portuárias da entrada do Oriente, como Constantinopla, e esperavam vir os mercadores lá do Oriente trazendo as especiarias. Então, Constantinopla era um entreposto comercial. Mercadores do Ocidente se encontravam com mercadores do Oriente para fazer comércio. Então, a rota do Mediterrâneo, a rota dentro do mar Mediterrâneo, era a principal ligação entre europeus e asiáticos, entre dinheiro da Europa e as especiarias do Ocidente. E essa rota, ela fica monopolizada pelas cidades italianas. Então, por isso que Gênova e Veneza, Florença, elas vão ser as cidades mais ricas da Europa nessa época. Porque elas são as que estão recebendo as especiarias vindo do Oriente. Vou dar um exemplo. Murilo, você é um mercador que mora em Lisboa, Portugal. Você, para comprar especiarias para vender na sua lojinha, por exemplo, que você tem em Lisboa, você não vai lá em Constantinopla. Você vai em Gênova, Veneza, Milão, Florença. Você vai nessas cidades italianas para comprar essas especiarias já um pouco mais caro para poder vender. Então, era assim que funcionava a rota do Mediterrâneo, tá? Porque nessa época eles tinham medo de navegar em mar aberto. Vai ter muitas lendas, mitos de que a Terra era plana. Lembra? Nessa época eles acreditavam que a Terra era plana. Então, se você navegasse muito em mar aberto, você ia cair num precipício. A existência de monstros marinhos. Então, eles vão preferir a navegação dentro do Mediterrâneo porque eles já conheciam o mar Mediterrâneo. Tá bom? E além disso, eles faziam comércio também com o norte da África, tá? Só que em 1453 a situação muda. Os turcos otomanos, que eram um povo que habitava ao norte da Ásia,
eles invadem, eles tomam a cidade de Constantinopla e fecham a rota do Mediterrâneo. O que esses turcos fazem? Eles tomam a cidade de Constantinopla, que era um entreposto comercial, e aumenta o preço dos produtos. Então, o que aconteceu? Ficou muito caro essa rota do Mediterrâneo. Eles fecharam o comércio. Ou você compra nesse valor ou não tem negociação. E Constantinopla, que era a principal cidade do Oriente, ela não tem mais relações comerciais com o Ocidente. E aí tem a necessidade da busca de um novo caminho para as Índias. Então, as potências europeias, elas se lançam nessa expansão marítima europeia, nessa busca por um novo caminho para as Índias, porque a rota do Mediterrâneo ficou fechada, tá bom? Nós vamos ter apoiadores que têm interesse nesse novo processo, nessa busca de um novo caminho para as Índias. O primeiro interessado é o rei. O rei quer novas terras e novos súditos, tá? A conquista de novos territórios, aumentar o seu reino, tá bom? A igreja quer novos fiéis, porque a igreja está perdendo gente com a reforma protestante. A nobreza quer novas terras, porque a nobreza perdeu terras. Lembra? A burguesia agora está se tornando a grande classe social. Então a burguesia está tomando o lugar da nobreza. E um nobre, para ele conseguir novamente o seu prestígio, é só através de terras. Lembra que eu falei com vocês que muitos nobres tiveram que vender as suas terras para a nobreza para conseguir dinheiro para manter os seus servos? Então nós vamos ter agora esses nobres querendo recuperar as suas terras. E a principal interessada, que é a burguesia, que vai ser a financiadora. A burguesia vai colocar o dinheiro nesse processo. Por quê? A burguesia quer novos mercados consumidores, novas pessoas para comprar os seus produtos e ela quer novas fontes de matéria-prima. Pessoal, isso aqui é uma coisa que eu quero deixar bem claro para vocês. A expansão marítima europeia, ela foi, em grande parte ela foi privada, porque ela foi financiada pela burguesia. Mas os reis absolutistas, lembra do absolutismo? Centralização do poder na mão do rei. Os reis absolutistas, eles tomaram a frente desse negócio. Eles falaram assim: burguesia, a gente aceita o dinheiro de vocês, a gente precisa do dinheiro de vocês. Porque os reinos na época, eles não tinham dinheiro para financiar uma expedição tão grande quanto essa. Mas quem vai ganhar a vitória, quem vai ser conhecido, vai ser o rei. Então, vai ser algo financiado pela burguesia, mas quem vai ser o grande nome desse processo vão ser as monarquias europeias, tá bom? Outros motivos também: a crise do feudalismo, a falta de terras, os camponeses estão querendo novas opções. Essas expedições também, pessoal, se apresentavam como uma maneira de você subir de vida. Pensa que você é uma pessoa que está na Europa sem emprego, sem trabalho. Te oferecem a oportunidade de participar dessa expansão. Você consegue trazer alguma coisa para vender, você consegue lucrar, você sobe de vida nesse processo, tá bom? O comércio com o continente africano, nós vamos ter o comércio com as cidades do norte da África, tá bom? Acesso a metais preciosos. Os metais preciosos estavam em escassez na Europa nesse momento. E lembrem-se, a maioria das moedas nessa época são feitas de ouro e de prata. Então eu preciso de novas fontes de metais preciosos para poder ter como fazer moedas. Então eu preciso dos metais preciosos. Novas terras, como eu falei para vocês, os reis estavam interessados, a nobreza estava interessada. Expansão da fé católica. Quando os portugueses chegam aqui no Brasil, vocês vão lembrar lá da aula que vocês tiveram lá no Fundamental,
no quarto, no quinto ano, que é ensinado para vocês que quando os portugueses chegam aqui no Brasil, qual é a primeira coisa que eles realizam na Baía Cabralha? Uma missa, porque você vai ter a presença aqui da Companhia de Jesus, os jesuítas. Vocês lembram? Era o órgão da Igreja Católica responsável pelo processo de evangelização. Então eu vou ter a expansão da fé católica, tá bom? E eles vão tentar dominar, controlar novamente a cidade de Constantinopla, que, como eu já expliquei, Constantinopla ela é importante porque ela é a porta de entrada do Oriente. Então, quem está chegando no Oriente, quem está entrando no Oriente, Constantinopla é a grande cidade. Constantinopla é aquela que representa o acesso às especiarias, tá bom? Pioneiro, o primeiro país a se lançar ao mar na busca por um novo caminho para as Índias. Vai ser quem? Portugal. E Portugal só vai poder fazer isso porque nós temos alguns fatores aí que eu coloquei para vocês. Primeiro, a monarquia portuguesa estava consolidada. Eu tenho um governo centralizado, forte e com o apoio da burguesia. Nessa época, 1400, vamos lá, a Espanha ainda é dividida, Inglaterra e França estão numa guerra chamada Guerra dos 100 Anos, a França não tem rei, a Inglaterra está tentando tomar a França, então é um período onde Inglaterra, França e Espanha estão desorganizados ainda. Portugal não. Portugal já é um governo forte, uma monarquia centralizada e melhor de tudo, com o apoio da burguesia. Lembra? A burguesia portuguesa que coloca João de Avis como rei de Portugal? Então, é o primeiro fator. Segundo, posição geográfica favorável. Portugal, se vocês olharem no mapa, a aulinha do titio Telmo, Portugal está na beira do Oceano Atlântico. Portugal está na ponta da Europa. Então, ele tem o oceano banhando o seu território, tá bom? Conhecimento náutico e o contato com os mouros. Lembra que eu falei da expansão do Islã? Os muçulmanos saem da Ásia, dominam o norte da África e chegam até a Península Ibérica, Portugal e Espanha, tá? Então, esses mouros, eles tinham conhecimento de navegação. Então, quando os portugueses expulsam na Guerra de Reconquista os mouros da Península Ibérica, os portugueses, então, eles vão pegar todo o conhecimento náutico. E o que eu estou falando aí de conhecimento náutico, professor? Eu estou falando da construção da caravela, eu estou falando de mapas, a posição das estrelas, conhecer o mar que eles estão querendo desbravar, estão querendo navegar, tá bom? O início da expansão portuguesa, que nós vamos falar melhor na próxima aula, vai ser a conquista de Ceuta. Ceuta era uma cidade no norte da África, um importante que nós chamamos de entreposto comercial. Mercadorias vinham da África subsaariana. África subsaariana é a África que fica abaixo do deserto do Saara. Então nós vamos ter mercadores que vão atravessar o deserto para chegar até essa cidade para fazer trocas comerciais com os portugueses. Então, quando os portugueses conquistam Ceuta em 1415, representa então o início desse processo, porque a partir de Ceuta, eu vou explicar melhor nas próximas aulas, os portugueses vão costear toda a África até chegar às Índias, tá bom? Alguma dúvida, pessoal? Não? Então tá bom. Vocês agora podem começar a fazer o capítulo 10, tá? Eu já mandei as questões lá. Eu sei que vocês ainda não têm o livro, mas as questões estão lá. Como eu já expliquei pra vocês, só coloquem as respostas, tá? Vocês vão pegar o caderno de vocês, beleza? Vocês vão colocar aqui o capítulo 10, a página número 1,
e as respostas. Número 2 e as respostas, em uma página só, tá bom? Pessoal, até a próxima aula. Se tiver alguma dúvida, me chama lá no Telegram ou me chama lá no portal, tá bom? Tchau, Brasil! Até a próxima!